acho melhor 10:05 ou esperamos um pouquinho? Tá uma travadinha, uns 16 pessoas, né? Sim. Certamente a pessoa fica entediada. Mas deixa eu falar, ou não? Sim, por favor. Não, cadê? Bora, né? Bora. Sim. 2, 3, sim. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Por Dentro do Mundo dos Eletrodos, como encontrar o eletrodo ideal. Eu sou a Natália, tá? Especialista de linha aqui da Nova Analítica, da linha de medidores de bancada, e esse é o Igor Vicente, nosso químico de aplicação. E hoje vocês vão viajar um pouquinho com a gente por dentro do mundo dos eletrodos de pH. Bem, o principal conceito, antes de começar a adentrar um pouquinho mais sobre eletrodos, é entender o que é o pH. O pH é utilizado para definir se uma solução está aquosa, é ácida, básica ou neutra. Matematicamente, o pH é expresso pela seguinte equação, essa primeira equação que está sendo mostrada aqui. A concentração dos íons varia de acordo com a adição de compostos que são capazes de retirar ou adicionar íons H+ na solução. Em solução, esses íons estão em equilíbrio e se mantêm através da constante de dissociação da água, que é 10 elevado a menos 14. Com essa equação aqui, com a adição desses compostos, a gente consegue estimar qual que é a concentração de íons H+ na solução. Por isso, a escala de pH se limita de 0 a 14, como mostra nessa imagem, sendo que abaixo de 7 é ácido e acima de 7 alcalino, ou básico. Agora, sabendo o que é o pH, podemos ver como medir o pH. Tem 3 formas. As 2 primeiras é a visual e a fotométrica. Elas se baseiam na mudança da coloração de uma solução com a adição de corantes indicadores, como fenolftaleína, laranjado de metila, entre outros. Essas técnicas não são muito precisas. Por quê? Elas vão variar de acordo com a luminosidade do lugar, do olho do analista. Então, elas podem dar a cor da própria solução, então elas podem variar muito. Então, você não consegue estabelecer qual é o pH com uma precisão muito boa. E também temos a técnica potenciométrica. Ela se baseia na diferença de potencial de um eletrodo de trabalho e de uma referência. Essa técnica, por sua vez, é muito precisa, por se basear em constantes e em dados muito precisos. Agora, como funciona a potenciometria? A potenciometria é um método de detecção no qual o potencial de uma célula está relacionado à concentração ou atividade de um reagente que é um componente da sua solução. Essa frase é um pouquinho difícil de entender, mas com o decorrer ela vai ficar um pouquinho mais clara. A ideia é que a gente consiga ver a concentração relacionada a um potencial que está numa solução. Para a gente descobrir, a gente utiliza essa equação, que é a equação de Nernst. A primeira incógnita que a gente encontra dentro da equação de Nernst é o E, que é a diferença de potencial entre a amostra e o eletrodo de referência na medida. É esse o dado que a gente coleta durante uma análise de pH potenciométrica para descobrir qual é o pH. Temos o E0, que é o potencial padrão do eletrodo no ponto de referência. Ele é um valor tabelado, ou seja, vai mudar de acordo com qual material você está utilizando na referência. A gente vai estudar um pouquinho mais para frente quais materiais nós temos disponíveis que funcionam. E, como eu disse, ele é tabelado, então ele não muda e ele se mantém constante durante a equação toda. Toda a análise, perdão. Nós temos também o R, que é a constante universal dos gases, normalmente utilizado 8.314 Joule por mol por Kelvin, a temperatura em Kelvin e
e a carga iônica. No caso do hidrogênio é 1. A temperatura, ela pode variar de acordo com a solução. Se ela está um pouquinho mais quente, vai variar um pouco isso, mas podemos considerar ela quase como uma constante. Com isso, a gente chegou numa parte muito legal, que podemos perceber que toda essa parte que está circulada é relativamente constante. A gente não muda com o decorrer da análise. E por fim, a gente tem o AH+, que é a atividade do íon hidrogênio. Em situações de soluções diluídas, ou seja, que não seja, por exemplo, ácido sulfúrico PA líquido ou ácido clorídrico PA, a gente pode admitir que ela é igual à concentração. Ou seja, podemos considerar que essa é a parte variável da equação, portanto, é o que a gente está querendo descobrir para descobrir a concentração e, por consequência, descobrir qual é o pH. Bem, agora a gente vai estudar um pouquinho mais a célula eletrolítica. O que é essa célula eletrolítica? Ela é parecida com esse esquema. Ela é composta de um eletrodo de trabalho, que é onde vai interagir os íons H+, um eletrodo de referência, que é o que a gente conhece, o E0, e tudo isso, toda aquela equação, todos os dados dela vão acontecer dentro dessa célula. Dentro dela, alguns potenciais acontecem, algumas diferenças de potenciais aparecem. O primeiro deles é a gente chama de U1, que é o potencial no sistema de medição do eletrodo de vidro. Ele está relacionado com o próprio corpo do eletrodo. Se o eletrodo é de vidro, plástico, metal, ele vai ser constante durante a medição. Ou seja, uma vez estabilizado, chegou num nível, ele não vai mudar mais. Só se mudar de solução. Temos o U6, que é o potencial do elemento de referência no eletrodo de referência, que ele é basicamente o E0 que a gente estudou. Também ele se mantém estável durante a análise. O U5 é o potencial de difusão da junção de referência. Mais para frente a gente vai estudar um pouquinho mais o que são essas referências, essas junções, e por que elas são importantes. Nela, devido a ser um material e tudo mais, ela exerce um potencial ali também. Então, ele também se torna importante para a nossa medição. Agora, dando um zoom na parte da membrana de vidro, que é essa parte de baixo do eletrodo de trabalho, a gente pode simular, no caso, uma solução de ácido clorídrico. Nessa parte, a gente tem alguns potenciais também importantes. Um deles é o U2, que é o potencial no interior da membrana. Ou seja, a gente tem uma membrana e dentro da membrana tem uma solução. Essa solução também possui H+, como a gente vai estudar. Então, esses H+, fazem um potencial forçando contra a membrana. Nós temos o U4, que é o potencial no exterior da membrana. Ele é igual ao U2, mas está pela parte de fora da membrana, como mostra nas setinhas. E juntando os dois, a gente possui o U3, que é o potencial de assimetria da membrana de vidro. Ele varia de duas coisas, com o U2 e o U4, e o formato da própria membrana. Se ele é bulbo, ela tem uma distribuição mais uniforme desse potencial. Se ela é uma lança, é menos uniforme. A gente vai estudar um pouquinho mais esses modelos e formatos mais para frente. O importante agora é saber que existe esse potencial. Bem, dando uma limpada agora no desenho, voltamos para a nossa ideia da solução. E como eu disse, o eletrodo é preenchido com uma solução. Essa solução possui H+, porque é uma solução aquosa. Com o material da membrana de vidro, há uma relação entre os íons H+, e essa membrana. Da forma que, internamente, os íons H+ disponíveis se organizam, e no exterior, após o ácido ou a base se dissociar, também há uma interação entre os íons H+ e a membrana. Essa organização acaba gerando uma diferença de potenciais, tanto no interior quanto no exterior da membrana. Com isso, os íons de prata, por exemplo, no eletrodo de trabalho, acabam se dissociando para gerar um potencial. Esse potencial é o que a gente está tentando analisar.
Agora voltando para o desenho grande, sabendo que existe um potencial dentro do eletrodo de trabalho, também forma-se um potencial no eletrodo de referência. Esses potenciais são analisados e é feita uma diferença entre eles. Essa diferença é exatamente o que a gente estava procurando, que é o E. Ele também pode ser chamado de U, que nada mais é que a somatória de todos os potenciais da célula eletrolítica. Ou seja, todos aqueles potenciais que a gente conversou, que foi mostrado um a um, são a somatória que dá o resultado que a gente está esperando. Agora a gente percebe por que é tão importante aquele tempo de estabilização durante uma medida de pH. Por quê? Todos esses U's precisam estar estáveis. Então, se um U demorar um pouquinho mais do que o outro, acaba demorando um pouquinho mais para você conseguir o resultado final. E com a interpretação desses dados que a gente obteve, com a equação de Nernst, a gente consegue descobrir um pH. Por exemplo, nessa nossa solução fantasia, seria um pH 5. Agora a gente vai estudar um pouquinho mais do eletrodo. Ele é composto por um bulbo de vidro. Esse bulbo é preenchido com uma solução de eletrólito. Essa solução normalmente é feita de KCl. Dentro é um eletrodo de trabalho e por fora a gente tem um eletrodo de referência. Esse eletrodo de referência também é preenchido com eletrólito. Esse é o eletrodo de referência que está piscando agora. Ele precisa de uma junta. Essa junta permite com que os íons os elétrons, fluam do interior para o exterior para ter uma diferença de potencial entre o eletrodo de trabalho, como mostra, e o eletrodo de referência. Nessa parte é muito importante essa junta. Agora, exatamente para ver isso que a gente vai ver agora. Como eu falei, os íons acabam se dissociando em solução, o ácido clorídrico, por exemplo, e há essa organização dos LH+, em torno da membrana de vidro, formando essa diferença de potencial. Também, como que é preenchido dentro com uma solução salina, aquosa, também forma a interação com os íons no interior. Essa diferença vai me dar qual que é o pH da solução. Se eu tenho mais íons H+, no exterior do que no interior, a gente tem uma voltagem positiva. Ou seja, é uma solução ácida. pH abaixo de 7. Agora, se a gente tirar um pouquinho desses íons no exterior e for igual o interior com o exterior, a voltagem vai ser próxima a zero, ou seja, o pH vai ser neutro. Se no exterior eu tenho pouco H+, a solução vai ser básica, tendo uma voltagem negativa. Agora que a gente falou um pouquinho por cima de todas as partes do eletrodo, a gente vai estudar parte por parte. Bem, a primeira parte, que pode ser considerada, meio estranho considerá-la, mas é necessário considerar, é a solução a ser analisada. Por quê? Não vai haver medição se o eletrodo de trabalho não tiver em contato, através de uma solução, com o eletrodo de referência. Você não vai conseguir fazer essa diferença de potencial que a gente viu. Então, ela é uma parte. Ela fica em volta de todo o eletrodo. A segunda parte que a gente precisa estudar é o corpo do eletrodo. Ele é literalmente tudo que engloba o eletrodo, menos a membrana de vidro. Como eu disse anteriormente, ele pode ser feito de alguns materiais. Os materiais mais comuns são plástico, vidro e metal. Plástico ele tem algumas vantagens. Ele tem uma resistência a soluções com alto poder oxidativo e corrosivo. A desvantagem é que normalmente eles não são recarregáveis, ou seja, aquele eletrólito que vem dentro do eletrodo não pode ser recarregável. E a leitura é um pouquinho mais demorada. Por quê? Lembra que eu falei que todos os eletrodos precisam ser estabilizados? Todos os potenciais precisam ser estabilizados? O plástico tem uma demora um pouquinho maior dessa estabilização. O uso dele é basicamente em laboratório e em campo, ele é bem versátil.
Vidro é o mais comum, ele tem a vantagem de ter maior velocidade de leitura e permite maiores temperaturas, porque quanto o plástico for subir muito a temperatura, você pode perder as características do plástico. E maior velocidade de leitura, porque o potencial vai estabilizar mais rápido que o plástico. A desvantagem é que ele é menos resistente a intempéries e oxidação. Por ele ser de vidro, ele pode quebrar mais fácil. O uso dele é basicamente só em laboratório. Também temos o de metal, que a vantagem é que ele é muito resistente a intempéries e a desvantagem é que a leitura é mais lenta, também pelo U1. O uso dele é basicamente em campo e normalmente ele vem acoplado com outros eletrodos, como de um seletivo de amônia e afins. A terceira parte é a membrana de vidro. Ela fica na parte de baixo do eletrodo, que é o que está em contato com a solução, junto com a junção. A membrana de vidro, ela possui alguns formatos. Primeiro, o material mais utilizado, mais abrangente, é ser de vidro. Esse vidro ele é dopado com íons de sódio, normalmente, para fazer essa interação dos íons H+, com a membrana. E ela também, no interior e no exterior, tem uma camada de gel, também feita com íons de sódio. Essa camada de gel é muito fina, ela é em torno de 500 nanômetros. Essa membrana de vidro tem alguns formatos. Esses formatos são importantes tanto para a aplicabilidade do eletrodo, quanto para o potencial de assimetria da membrana, que a gente estudou lá atrás. O primeiro é o de esfera, ou bulbo. Ele tem uma qualidade constante de medição. Por quê? Por ele ter esse formato de bulbo, ele tem um potencial de assimetria menor. Só que ele é mais frágil do que os outros. E ele tem uma aplicação basicamente universal. Qualquer coisa você consegue medir com ele, a menos sólidos ou semissólidos. Temos o de cone, ele é um pouco mais robusto do que o de esfera ou bulbo, e ele é um pouco mais fácil de limpar, porque ele não tem tantas cavidades, é mais difícil de limpar, ele é menos sensível. Ele é mais sensível, o de bulbo, e o de cone é mais simples de limpar, por isso. Também é universalmente aplicável. Temos o de cilindro, que ele é a prova de impactos, ou seja, ele é mais resistente por aquele conceito de arco que a força acaba quando bate, a força não se dissipa, porque a força não se dissipa, mas acaba se espalhando e não danificando o eletrodo. Ele é universalmente aplicável, melhor para fermentadores, exatamente por essa característica dele não ser a prova de impactos, porque normalmente fermentadores a gente tem alguns materiais particulados e durante o processo com certeza vai acabar alguns batendo e não é importante o eletrodo não quebrar durante esse processo. Temos o de lança, ele é muito resistente, a ideia dele é literalmente penetrar amostras sólidas ou semissólidas, fincando ele. Temos o reto, que ele é literalmente um eletrodo com a parte de baixo reta. Ele é muito resistente a provas de choques e ele é fácil de limpar, pelo formato dele. E ele serve para medições em superfície. A quarta parte é o eletrodo de referência. Ele fica normalmente na parte lateral, como foi mostrado no vídeo, e também nesse esquema. O eletrodo de referência ele é muito importante porque ele é o que tem o E0. E o material dele vai variar aquele E0 para saber qual que é a referência para o eletrodo conseguir fazer o cálculo. Temos 3 materiais principais para fazer que é feito esse eletrodo de referência. Prata, cloreto tipo prata, ele tem uma aplicação universal, adequada para alimentos, medicamentos, temperaturas até 140. Essas são as semi-reações, que é como que funciona o fluxo de elétrons, quando eu expliquei que com a diferença de cargas, partes dos íons de prata saem para a solução, é exatamente devido a essas equações. Ele é universalmente aplicável, 99% dos eletrodos usados hoje em dia utilizam esse sistema de referência. A gente tem o de mercúrio, cloreto de mercúrio, que é o famoso calomelano. Ele é muito pouco utilizado hoje em dia, exatamente porque ele
é feito de mercúrio, então é um metal tóxico, não é legal utilizá-los hoje em dia, não é eco-friendly. Temos o iodeto, que ele tem uma aplicação universal, ele é muito útil para tampões tris e proteínas. Por quê? Com contato com o metal, tampões tris e proteínas podem acabar se precipitando na junção, danificando o eletrodo conforme o tempo. Não é uma coisa que vai estragar o eletrodo imediatamente, você pode fazer procedimentos de limpeza, mas usando o iodeto, ele facilita para esse processo não acontecer. A quinta parte é a solução eletrolítica. Ela preenche tanto o eletrólito de referência, que está em contato com o eletrodo de referência, quanto com o eletrólito interno, que está em contato com a membrana de vidro, que essa é a solução que eu falei lá atrás, que tem uns H+, que faz o potencial O2, tanto com o eletrodo de trabalho, que no caso nesse desenho é a parte pretinha aqui. Bem, esse eletrólito de referência precisa ter algumas características. Ele tem que ter uma boa condutividade elétrica. Por quê? Como que vai haver um fluxo de elétrons, esses elétrons precisam correr livremente durante essa solução. Ele não pode ser reativo, porque uma parte dele pode vazar para o meio. Eu vou explicar mais pra frente por que tem essa vazão. E com essa vazão, não pode ser reativo, porque pode ocorrer alguma reação indesejada com a solução que você está analisando. Os seus íons devem ter mobilidades iônicas próximas e terem baixas velocidades de dispersão. Por quê? Por causa daquele U5 que a gente estudou lá na célula eletrolítica. Eles têm que ter para estabilizar ele mais rápido, essa mobilidade e essa velocidade de dispersão têm que ser baixas. Alguns eletrólitos utilizados são o de cloreto de potássio, o de cloreto de potássio, de cloreto de lítio, o de sulfato de potássio. O mais utilizado e aplicado universalmente é o de cloreto de potássio, normalmente a 3 mol por litro. A sexta parte de um eletrodo são as junções. Ela fica ali na parte lateral, normalmente, em contato com o eletrólito de referência, para ela ter comunicação com o eletrodo de referência. Ela tem que ter 3 características. Ela tem que ter uma baixa permeabilidade, ou seja, ela tem que ser permeável para o eletrólito, poder sair do interior para o exterior, mas também não pode ser tão grande que vaze 100% do seu eletrólito interno. Ela tem que ter uma baixa resistividade, porque como que ela faz parte do circuito que corre os elétrons, eu não posso ter essa perda de elétrons, essa perda de energia e, por consequência, perder sinal. E ela também tem que ser quimicamente inerte. Por que é importante ser quimicamente inerte? Porque ela está em contato com a solução. Então, se ela fosse reativa, eu poderia ter uma reação indesejada com a minha solução de análise. Tem 5 formas que elas podem ser encontradas. Elas podem ser de cerâmica, que ela tem uma vazão aproximada de 0,2 ml ao dia. Ela é robusta, tem uma resposta rápida, mas como ela tem vários poros, é uma cerâmica porosa, ela pode ser obstruível, ela é facilmente obstruível. Ela é amplamente aplicável, especialmente em soluções oxidantes. Por ela ser de cerâmica, ela não vai oxidar. Eu tenho a platina, que é um segundo modelo, que elas são vários fios de platina juntos, e ela tem uma vazão aproximada de 1 ml ao dia. A resposta dela é muito rápida, dificilmente obstruível, exatamente por essa característica de ter vários fiozinhos. Ela tem um menor potencial de fusão e é sensível ao estresse mecânico. E ela é amplamente aplicável, basicamente você não vai conseguir aplicar em amostras de superfícies e amostras que são soluções oxidantes, porque a platina pode vir a oxidar com o tempo em contato com essas soluções. Eu tenho a junta de aterramento, que ela vem do inglês ground joint, que nada mais é que aquela luva, aquele vidro esmerilhado que encaixa uma luva dentro dele, é basicamente a mesma coisa. E através dessa junção, pode ter esse vazamento. E é o que é desejado no caso.
ela tem uma vazão de cerca de 3 ml ao dia, e ela tem uma vazão alta e é fácil de limpar, porque você literalmente pode soltar a junção, limpar o bulbo, limpar o resto do eletrodo e conectar novamente. Ela é adequada em medidas, de solução de amostras com muito particulados, muito saturadas ou muito diluídas. Porque pela alta vazão dela, vai melhorar o fluxo dos elétrons em volta do eletrodo. Quanto mais vazão você tiver, melhor vai ser essa leitura, mais rápido vai ser essa leitura, exatamente porque vai melhorar o fluxo dos elétrons ao redor do eletrodo. Temos o de lacuna anular, que ela pode ser tanto um buraquinho quanto um anel no eletrodo. Ela não vaza, ou seja, por que ela não vaza? Porque o seu eletrólito pode ser em gel, ou polimerizado. E ela é literalmente um buraco aberto no eletrodo, então permite um contato direto desse gel, que é o eletrólito polimerizado, quanto com a sua solução. Você não pode limpar, porque se você limpar, você pode acabar arrancando esse eletrólito, e só que ele é bem resistente às sujeiras, porque ser um buraco aberto, ele vai deixar bastante espaço para ter esse fluxo de eletrônico. Ele é adequado para medidas em superfície e com membrana reta. E eu tenho em fibra, ele não vaza, então o seu eletrólito tem que ser em gel ou polimerizado. Ele é de plástico sem limpeza do sistema de referência, ou seja, você não limpa essa junção. Ele é amplamente aplicável tanto em laboratório quanto em campo. Agora a gente vai entrar em uma segunda parte desse mundo dos eletrodos. Sabendo todas essas características, a gente vai entender agora como você vai encontrar o seu eletrodo ideal. Para você entender qual é o seu eletrodo ideal, vai depender da sua aplicação, para você conseguir selecionar quais daquelas características você precisa num eletrodo. Ou seja, vai depender da sua aplicação. Se a sua aplicação é sólido, semissólido, superfícies, particulados e emulsões, pequenos volumes, temperaturas extremas, águas limpas e compostos orgânicos. O primeiro que a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo, sólidos e semissólidos. Eles precisam de uma membrana de lança. Por quê? Você precisa perfurar o seu analito. A junção tem que ser de lacuna, porque como é sólido, não tem nada líquido para fazer o fluxo dos elétrons. Então, você precisa que o seu eletrólito interno esteja diretamente em contato com a sua amostra. E o eletrólito tem que ser polimérico, tanto por causa da junção, quanto para a membrana de lança. Porque se o eletrólito fosse líquido, você ia perder resistência. Com o eletrólito polimérico, dá uma resistência a mais, por ele estar sólido. Alguns exemplos dessas amostras seriam queijos, cremes, carnes. Uma segunda aplicação que a gente pode estudar é a aplicação de superfícies. Elas precisam de uma membrana reta. Por quê? Durante sua análise, todos os componentes importantes precisam estar em contato. Então, ela sendo reta, você consegue deixar em contato tanto a junção quanto a membrana com o seu analito. A junção tem que ser de lacuna anular e o eletrólito tem que ser polimérico. O eletrólito polimérico, por causa da lacuna, para você ter o contato direto do seu eletrólito com a sua amostra. Alguns exemplos, amostras de tecido, couro, pele, pode aplicar direto na pele, encostando, couro cabeludo e afins. Particulados, emulsões e altas viscosidades. Nesses casos, a gente precisa estar junta de aterramento, porque elas são amostras um pouquinho mais difíceis. A gente precisa fazer de tudo para melhorar o fluxo dos elétrons em volta desse eletrodo. Então, ele precisa de um eletrólito líquido e essa junta de aterramento. Alguns exemplos de amostras que têm essas características leite, detergente, iogurte, fármacos em suspensão, como a famosa bezetacil, ela é em suspensão. Para analisar ela, você precisaria desse tipo de eletrodo. Temperaturas extremas. Temperaturas extremas, você precisa de um eletrodo de vidro com a junção de platina. Por quê? Tanto o vidro quanto a platina, elas têm coeficiente de coeficientes de dilatação angular muito parecidos. Ou seja, durante o aquecimento,
elas vão dilatar de forma parecida. Caso você não usasse essa combinação, podia ser que sua junção dilatasse mais rápido do que o seu eletrodo e acabasse trincando ele, ou sua junção dilatasse muito mais devagar do que o seu eletrodo e acabasse caindo, separando, estragando o seu eletrodo. E seu eletrodo tem que ser líquido para poder fazer esse fluxo pela junção de platina, e também para caso em soluções com temperatura baixa ou muito alta, ele consiga se adequar mais facilmente do que o em gel, porque no gel acabaria estragando o gel. Bem, um outro analido muito comum são águas limpas. Essa é a amostra mais fácil de ser analisada. Todos os eletrodos podem medir águas limpas. Por quê? Contanto que você esteja com a membrana e a junção em contato com essa água, você vai conseguir fazer a leitura. Ela é simples, ela funciona, então qualquer eletrodo vai conseguir fazer essa medida. O que seriam águas limpas? Águas potáveis, piscinas, água subterrânea, água pluvial, entre outras. Amostras com pequenos volumes. Para isso, você utiliza eletrodos micro ou de membrana reta. Eletrodos micros nada mais são do que a miniaturização de eletrodos. Apenas com 500 microlitros de volume, você já consegue fazer a medição nos eletrodos micro. E você também pode vir a utilizar o eletrodo de membrana reta. Você pinga algumas gotas em uma superfície inerte, normalmente de PET, um becker de PET, e você encosta e você consegue fazer essa leitura. Alguns exemplos de amostras com pequenos volumes seria saliva, amostras que você precisa monitorar em tubos de ensaio, concentrados em vials e afins. Orgânicos. Analisar o pH de orgânicos, a gente entra numa questão um pouquinho delicada. Por quê? Existem outras escalas para você medir o pH, com aspas, dessas soluções. Por quê? Para você medir o pH, você precisa de íons H+ em solução. Só que em soluções orgânicas, como hexano puro, isopropanol puro, você não vai vir a ter essas soluções com uma disponibilidade adequada para fazer essa medida. Então, você utilizaria outras escalas para fazer essa medição. Porém, em algumas aplicações é necessário medir o pH em específico, ou quando você acaba tendo uma mistura um pouquinho de etanol, por exemplo, etanol 70%, que é muito utilizado, você pode medir o pH dele porque tem um pouco de água ali. Para isso, você tem que fazer antes um teste. Você vai pingar algumas gotas da solução de KCl, 3 molar, diluída em água, na amostra. Se ela ficar conforme essa imagem da direita, que eu estou apontando aqui, você não precisa trocar o eletrólito do seu eletrodo. Ou seja, você faz a análise tranquilamente. Se ela não solubilizar, ou seja, ficar algumas gotinhas, como na imagem, é necessário trocar o eletrólito para cloreto de lítio a 1 molar em etanol. Por quê? O etanol vai solubilizar um pouco melhor, não vai ter uma 100% de solubilização, mas vai melhorar esse fluxo de elétrons, vai melhorar a solubilização do eletrólito na sua amostra, e cloreto de lítio, porque ele é muito mais fácil de solubilizar em etanol do que o cloreto de potássio. O cloreto de potássio você não vai conseguir diluir nem 0,5 molar, vai ser muito difícil. E o cloreto de lítio vai te ajudar nesse processo. Então, você precisa de um eletrodo que você consiga trocar o eletrólito de referência para uma solução de 1 molar de cloreto de lítio em etanol. Você precisa que seja um eletrodo de vidro, porque o de plástico pode vir a derreter, perder suas características. E alta vazão é necessária, porque você precisa a todo custo melhorar esse fluxo de elétrons para você conseguir ter uma medida minimamente adequada. Então, normalmente é utilizado a ajuda de aterramento, porque vai ter uma alta vazão de 3 ml ao dia. Por fim, a última aplicação que a gente vai vir a estudar, que são materiais que são oxidantes. Eles precisam que o eletrodo seja de plástico e a junção tem que ser de cerâmica ou de fibra, exatamente para não acontecer nenhuma reação indesejada na junção, caso fosse de platina, e acabar estragando seu eletrodo.
Alguns exemplos dessas soluções seria cloreto de titânio ainda em líquido, soluções altamente concentradas de persulfato de potássio e afins. Bem, agora a gente vai estudar, agora que a gente já sabe quais são as partes do eletrodo e qual que é o seu eletrodo ideal, a gente vai estudar como cuidar do seu eletrodo. Bem, primeiro passo para você cuidar do seu eletrodo e ter uma análise boa é a calibração. Você tem que calibrar o seu eletrodo sempre na faixa de pH esperado da sua amostra. Ou seja, se você vai calibrar, você espera que a sua solução tenha um pH 5. Você não vai calibrar ela com os tampões 7, 10 e 12. Você vai calibrar de 4, 2, 4 e 7, porque ele tem que estar na mesma faixa. Se você quer um espectro maior, você pode calibrar 4, 7 e 10. A calibração, dependendo do instrumento, do medidor que você está utilizando, você pode calibrar desde um ponto, quando você precisa saber só se está acima daquilo ou abaixo daquilo. Por exemplo, 7, se for só ácido ou só base, já é suficiente para você. Então, você pode calibrar com um ponto, ou até 5, que seria a calibração mais completa, que aí seria de 2, 4, 7, 10 e 12, abrangendo todo o espectro. Dependendo das normas ISO ou das normas internas do seu laboratório, vai depender a frequência dessa calibração, seja diária, semanal, mensal ou até semestral. Caso você não tenha nenhuma dessas normas aplicadas no seu laboratório, você pode usar essa equaçãozinha que está sendo mostrada. Para você essa equação, você precisa pegar 2 tampões. Por exemplo, vamos usar o de 7 e 4. Você vai medir o pH 7 e anotar qual que foi o milivolt que deu. E ver qual que foi o pH que também o seu eletrodo acusou. E anotar. Você vai fazer a mesma coisa para o de 4, e aí você vai substituir nessa equação, subtraindo o milivolt do 7 e o milivolt do 4, e aí depois o resultado que deu de pH do 7 e do 4, e elas dividirem. Se o resultado da conta for entre 55 a 60 milivolts por pH, seja positivo ou negativo, ele ainda está adequado para uso, então você não precisa refazer a calibração. Caso esteja fora dessa margem, você precisa refazer a calibração para garantir uma medida adequada. Durante a medida, eletrodos que têm a possibilidade de serem preenchidos, eles têm normalmente uma tampinha. Essa tampinha, essa abertura de preenchimento tem que estar aberta. Por quê? Se há uma vazão, você precisa manter a pressão interna e externa iguais para ver essa vazão adequada. E a junção sempre tem que estar em contato com a amostra. Por exemplo, essa é a imagem de um eletrodo que a gente possui, e se você ver bem pequenininho aqui na seta, dá para ver a junção. O eletrodo tem que estar imerso na amostra minimamente até cobrir ela, ou seja, toda a membrana de vidro, que é essa parte de baixo, e a junção. Sempre que você fazer diariamente, você pode fazer limpeza entre amostras, você tem que fazer uma limpeza básica, ou seja, limpar com uma água destilada e um pano úmido, um pano umedecido ou um papel macio. Você consegue fazer a limpeza delicadamente para fazer amostras em sequência. Mas se tem sujidades um pouquinho mais fortes, a gente vai analisar aqui algumas delas. Tem 3 formas que você pode fazer essa limpeza, que seria limpeza química, aquecimento e limpeza física. Para adesão orgânica, você pode deixar o seu eletrodo imerso durante mais ou menos 5 minutos em uma solução 0,1 molar de ácido clorídrico ou 0,1 molar de hidróxido de sódio, dependente de qual é essa adesão orgânica. Se persistir, você pode aquecer essa solução a 50 graus e deixar os mesmos 5 minutos. Se você tem uma adesão orgânica, você enxágua com um solvente orgânico, pode ser etanol, hexano e afins, e você usa um papel macio ou um pano sem fiapos, umedecido com essa mesma solução para fazer essa limpeza. Claro que sempre delicadamente. Se você tem proteínas acumuladas no seu eletrodo, você deixa em cerca de 1 hora em pepsina, em uma solução de pepsina. Se você tiver sulfeto você tem característico, você consegue ver o precipitado preto na junção. Então, você imerge ele em uma solução de 7,5%
ditiureia feita em ácido clorídrico até a descoloração da membrana. Ou seja, quando você vê que ela voltou para a cor habitual, você pode tirar. O enxágue, cristalização de KCl é muito comum. Se você não conseguir retirar ela só com a água destilada e limpeza com um pano, você pode usar o enxágue com água morna, mais ou menos a 45 graus. No caso de junções de cerâmica obstruída, você pode lixar a junta delicadamente com a lixa fina ou lixa de metal diamantada. Mas calma, não é aquela lixa de parede, de pedreiro, pesada. Você vai usar essas lixas, como mostra aqui nessa imagem, que elas são bem fininhas, bem delicadas. Só vai encostar ela e girar levemente até sair esse precipitado. Caso nada muito forte, nada na membrana, sempre só na junção. E junta de aterramento, você pode abrir a junta, remover a junta e limpar com papel ou pano macio sem fiapos, umedecido com álcool, tanto a parte da membrana de vidro quanto a parte superior. Sempre que você fazer qualquer um desses procedimentos de limpeza, a não ser limpar só com água destilada entre amostras, todos esses procedimentos mais fortes, você precisa fazer a calibração novamente, ele vai perder a calibração. Mas algumas boas práticas é selecionar corretamente o seu eletrodo, porque os eletrodos vão conseguir fazer alguma medida do seu analito, porém, provavelmente não vai ser a adequada se você não está com o seu eletrodo adequado. Então, é muito importante você selecionar corretamente seu eletrodo para conseguir fazer a leitura adequada. Avalie o slope. O slope tem que ser de 95% a 101% para ser considerado adequado para fazer análises. Calibre o pH, calibre o eletrodo na faixa das suas amostras. Ou seja, você espera um pH ácido, calibre na faixa ácida. Você espera um eletrodo, ou você espera uma solução básica, você calibra na faixa básica. Leia em beckers de PET, que eles são mais inertes, então vai te dar uma confiabilidade maior da sua leitura. Bom, agora a gente vai entrar então um pouquinho, tá, nas soluções da Nova Analítica que a gente tem nesse mercado de eletrodos e medidores de bancada. Bom, nós aqui na Nova Analítica a gente trabalha com a marca da YSI, que vem do nome de Yellow Springs Instruments. É uma marca que foi criada em 1948 por 3 amigos que estudavam na Universidade de Yellow Springs. Então, eram 2 engenheiros e um químico que resolveram abrir uma empresa. É importante enfatizar que eles foram um dos pioneiros aí na parte de primeiras sondas de temperatura, intercambiáveis. E uma informação muito legal também é que foram eles que criaram a primeira sonda, o primeiro eletrodo de oxigênio dissolvido. E foi graças a esse eletrodo que a gente conseguiu começar a fazer cirurgias abertas para monitorar o oxigênio dissolvido no sangue, né, no coração. Porque até então a gente tinha que fazer cirurgias fechadas. E aí com esse eletrodo, né, que era mais um capilar naquela época, eles conseguiram começar a fazer cirurgias com o coração aberto. Porque aí a gente poderia ter esse monitoramento em tempo real, tá, da oxigenação do sangue das pessoas que estavam na mesa. Então é uma empresa que tem mais de 70 anos no mercado. Então é uma empresa aí bem consolidada. E a partir de meados de 1990 que eles começaram a ter um foco maior nessa área ambiental e na área de biotecnologia. Então, são uma empresa muito forte realmente nessa área de eletrodos. A partir de 2011, mais ou menos, a YSI se fundiu a Xylem, a linha de analíticas, né? Para quem não conhece, a Xylem é uma das maiores empresas de soluções analíticas para essa área ambiental e de biotecnologia. E aí a YSI se tornou uma subsidiada, né, da Xylem. Bom, a gente trabalha com 3 linhas, basicamente, de bancada para essa linha da YSI. A gente vai começar falando, então, da linha da Multilab, que é uma linha de instrumentos multiparâmetros de bancada. Então, é uma linha que te permite uma ampla aplicação. Você pode trabalhar com eletrodos de pH, condutividade, resistividade, DBO, oxigênio dissolvido, potencial redox, temperatura. Então, caso você queira uma linha que te permita essa multiparametriza, uma linha multiparâmetro, é realmente essa linha que a gente vai te indicar. É uma linha, tá, que a gente tem várias opções de canais, então a gente tem equipamentos que a gente pode trabalhar com 1, 2 ou 3 canais, enfatizando, então, quando a gente trabalhar com 3 canais, são 3 canais simultâneos,
como vocês podem ver nessa figura aqui embaixo. Então, eu posso ter um eletrodo de pH, um eletrodo de condutividade e um eletrodo de DBO. E você pode estar medindo amostras diferentes e todas essas medições vão estar aparecendo na tela. As nossas telas, eles possuem display grandes e iluminados. E os nossos equipamentos, eles têm armazenamento de 5.000 a 10.000 amostras. É importante enfatizar também que esse equipamento ele tem uma saída USB mini, então você consegue estar compartilhando esses dados para um computador, estar exportando esses resultados para uma maior rastreabilidade e controle das suas amostras. A gente tem uma ampla gama de benefícios nessa linha, tá? Por exemplo, a gente tem múltiplas opções de eletrodo, como eu falei, para essa grande gama de aplicações, seja pH, condutividade, a gente tem várias opções de eletrodos. O nosso equipamento ele tem rastreabilidade de LP, então ele atende boas práticas de laboratório. Como eu falei, enfatizando, ele tem essa conectividade USB, que é para você gerenciar e ter controle maior desses dados, desses resultados que você está tendo em cada amostra. E uma diferença muito legal dessa linha é que os eletrodos que a gente trabalha com esse tipo de equipamento, eles são IDS, então eles são eletrodos digitais. E o que significa esses eletrodos digitais? Eles são eletrodos que armazenam o próprio ID, né, a própria número de série do equipamento e a própria calibração no eletrodo. Ah, Natália, mas o que isso me beneficia? Vamos dizer que você tem 2 tipos desse equipamento no seu laboratório. E aí você tem só uma sonda de pH. Você pode estar trocando a sonda de um equipamento para o outro e a calibração vai vir acoplada com a sonda e não com o medidor. Então, a calibração está associada ao eletrodo que você está mexendo e não ao equipamento, tá? Então, realmente, esses eletrodos eles armazenam essa calibração e ficam fixa dentro deles. Então, quando você conecta esses eletrodos no equipamento, ele tem esse reconhecimento digital do sensor. Ele sabe que sensor está ali conectado, qual o número de série daquele eletrodo e qual a calibração que está atrelada a ele. Então, quando você conseguir passar esses resultados para um computador, caso necessário, você vai ter todas essas informações atreladas também. Bom, entrando então na nossa segunda linha de bancada, que é a linha TrueLab. Basicamente, é uma linha de pHmetros de bancada e eletrodos de íon seletivo. Então, é uma linha que a gente não tem tantos parâmetros quanto a outra, é uma linha mais focada na parte de pH e íon seletivo. Então, a gente consegue fazer medidas de pH, temperatura, potencial redox e algumas medições com eletrodos de íon seletivo. Bom, é uma linha que a gente tem a opção de trabalhar com 1 ou 2 canais, então eu posso estar trabalhando com um canal medindo pH e um canal medindo eletrodo de íon seletivo, e vocês podem ver também que aqui é uma medida simultânea, então eu consigo ver as 2 medições ao mesmo tempo. A gente pode ter equipamentos com e sem impressora, então caso vocês tenham alguma necessidade de ter uma impressora acoplada ao equipamento, a gente também tem essa possibilidade. O display é retroiluminado. A gente pode estar trabalhando com calibrações, como o Igor mesmo disse, de 1, 3 a 5 pontos, realmente o que for necessidade de vocês, desde que vocês saibam realmente a faixa que vocês vão trabalhar de amostras. E o armazenamento dele é de 5.000 a 10.000 automáticos. E aqui a gente também tem a possibilidade de estar exportando esses resultados para um computador, para que vocês tenham um maior controle desses dados. Em questões de benefícios da linha, a gente tem uma ampla gama de eletrodos para a parte de pH, então a gente tem todos os eletrodos que o Igor mostrou durante a apresentação, são eletrodos que a gente possui, então para inúmeras aplicações. Todos os nossos eletrodos, eles têm rastreabilidade com as boas práticas de laboratório e conformidade com análise química analítica, que é justamente o que atende as metodologias vigentes. Os nossos eletrodos dessa linha, eles são conectores BNC. Para quem não conhece o que são esses eletrodos BNC, a gente costuma falar que são a conexão universal dos eletrodos. Hoje em dia, a gente tem o tipo C do celular, que é o mais comum. Então, basicamente, o BNC seria esse tipo C do celular. Então, são eletrodos que eu consigo conectar em qualquer tipo de equipamento que tenha essa conexão BNC. Então, se você quiser comprar o nosso medidor e tiver já um eletrodo de pH no seu laboratório que tenha conexão BNC, você pode estar conectando no nosso equipamento. E caso vocês queiram comprar qualquer eletrodo da nossa linha, e já tem um instrumento no laboratório de vocês que tem essa conexão BNC, vocês também podem estar colocando para uso. Uma função muito legal que a linha do TrueLab tem é essa função CMC, que é uma função de controle de monitoramento contínuo. Então, ela vai estar monitorando a faixa ideal de medição de pH da sua amostra com base na última calibração, que cai muito naquilo que o Igor explicou anteriormente. A gente tem também a função AutoRead, que nada mais é do que a função de estabilização do pHmetro. Então, a gente sabe que os íons eles sempre vão estar ali variando e
se mexendo dentro da solução, ainda mais se a gente ficar agitando essa solução. Então, o medidor ele vai ter uma faixa de estabilização. Então, ele vai ver que aqueles íons começarem a ficar mais constantes, aí ele vai travar a sua leitura, para que você consiga ter um resultado mais estável. Tá? Então, ele vai travar a tela, vai fazer um bip, e aí você vai saber que aquele valor de pH, aquele valor da sua medida, é o mais preciso. Tá? E os nossos eletrodos eles têm essa possibilidade de trabalhar com compensação de temperatura automática dentro do próprio eletrodo, sem que você precise ter um eletrodo acoplado para medir somente a temperatura. A nível de curiosidade mesmo, a gente tem alguns medidores de íon seletivo da nossa linha, que possuem essa conexão BNC, então vocês podem estar conectando também nos medidores de vocês. Esses eletrodos eles são recarregáveis e apresentam um sistema de referência embutido de dupla junção. Então, isso propicia para eles uma vida útil muito longa. E dentro desses íons seletivos, a gente tem inúmeros parâmetros que a gente pode medir, como amônio, brometo, cloreto, fluoreto, nitrato e muitos outros. E também, a nível de curiosidade, a gente tem a linha de turbidímetro de bancada, dentro da YSI, que é um instrumento que ele vai até 1100 NTU, e ele é muito robusto, ele faz análises muito rápidas, ele também tem algumas funções muito legais que fazem medidas em série, então, caso vocês tenham alguma amostra que decanta muito rápido, com muitas soluções coloidais, que a gente sabe que ficam dispersas e que às vezes vão decantando ao longo do tempo, você pode estar fazendo medidas em série, você põe uma amostra e fala quantas leituras eu tenho que fazer de turbidez daquela amostra para que ele tenha um resultado médio mais preciso dessa amostra. Então, com inúmeras aplicações para a parte de laboratórios ambientais, químicos, alimentos, bebidas e outros. Bom, e nada mais justo do que a gente entrasse realmente nos nossos eletrodos de pH. Então, a gente tem 3 divisões de linhas de eletrodos aqui na YSI. Primeiramente, que é a linha IDS, que são os eletrodos que a gente consegue conectar na linha Multilab, que eu expliquei, que são os eletrodos digitais, e são os eletrodos que a gente consegue guardar a calibração no próprio eletrodo. Todos os eletrodos dessa linha possuem sensor de temperatura integrado. A segunda linha que a gente tem é a linha Trueline, que são os nossos eletrodos com conexão BNC. Para quem não sabe como é essa conexão BNC, é essa imagem aqui, tá? Esse é literalmente um conector BNC, esse é o formato dele, a carinha dele. Então, caso você tenha dúvida se o seu medidor que você tem no laboratório hoje é BNC, basta você desconectar o eletrodo e olhar a saída dele. Essa linha Trueline é uma linha que a gente tem em diversas aplicações. Então, a gente pode trabalhar com sólidos, semissólidos, microvolumes, oxidantes. A gente tem eletrodo de plástico, de vidro, superfície, de penetração. Então, a gente tem uma ampla gama deles. Como eu falei, a conexão deles são BNC e são eletrodos muito robustos. E, por último, a gente tem a linha Science, que eu diria que é a nossa linha mais avançada dentro da YSI. Então, é uma linha que ela vai ter um eletrodo de referência um pouco mais específico dos que o Igor falou, que ele é revestido por silamide. Isso garante a ele um pouco mais de rapidez durante uma leitura, e por isso que a gente diz que ela é uma linha mais avançada, porque ela é uma linha muito mais rápida frente a qualquer outra linha de eletrodos que vocês possam ver. A gente tem diversas aplicações dentro dessa linha também. A conexão desses eletrodos também são conexões BNC, então vocês podem estar conectando a qualquer tipo de equipamento. Possuem sensor de temperatura acoplado nas medições, e são eletrodos assim fora de série muito mais rápidos. Bom, vou deixar esse QR Code na tela para vocês escanearem. Esse QR Code ele vai abrir para vocês um Forms, onde vai ter algumas questões, algumas perguntinhas para vocês responderem. E aí isso vai enviar para a gente vai poder mandar para vocês algumas informações, catálogos, alguma proposta, caso vocês tenham interesse, queiram conhecer um pouco mais da linha. Então, caso alguém queira realmente conversar um pouco mais com a gente, ter uma cotação da linha, conhecer um pouco mais nosso portfólio, nossos catálogos, eu peço que escaneiem esse QR Code para que a gente possa dar continuidade. Vou deixar um minutinho aqui. Regina, você falou que não consegue acessar. Eu vou deixar no último slide, vai ter o meu e-mail. Você pode anotar ele, aí você me manda um e-mail, aí eu te mando esse formulário por e-mail, pode ser? Vou deixar aqui mais um minutinho esse QR Code na tela.
E eu vou abrir para dúvidas, então caso alguém tenha alguma dúvida, algum comentário, a gente vai ficar aqui uns minutinhos respondendo a dúvida de vocês. Então pode digitar no chat que a gente lê aqui e responde vocês, tá bom? Nenhuma dúvida? Tudo ok? Bom, agradecemos a todos pela atenção, pela disponibilidade do tempinho de ficarem assistindo a gente um pouquinho. Aqui está o nosso contato, nosso e-mail, telefone. Então, mandem e-mail para a gente, podem entrar em contato que a gente pode tirar futuras dúvidas, a gente pode estar conversando. E caso alguém queira realmente alguma cotação, não conseguiu escanear o QR Code, como no caso da Regina, eu peço que encaminhe um e-mail para a gente, que a gente vai estar dando continuidade nesse trabalho, tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Caso alguém queira também, se não conseguiu escanear o QR Code, acabamos de mandar no chat o link também para o Forms. Então é isso. Muito obrigada e bom dia a todos. Bom dia, gente. Muito obrigado pela atenção.